É isso que queremos fazer nesta manhã. Consagrar todo o nosso ser, toda a nossa vida, nosso caminhar, seja consagrado a Ti, Senhor. E nesta manhã nós necessitamos de Ti, necessitamos ouvir a Tua voz, pois só a Tua voz nos satisfaz. Só ela é a resposta para toda a ansiedade que esteja em nossos corações. Ó Deus, a voz do homem, isso não pode nos preencher, isso não nos satisfaz, mas a voz do Senhor, ela pode mudar, transformar nossas vidas. E cremos que estamos nos últimos dias e precisamos estar enquadrado nesta palavra da hora, Senhor, essa mensagem do dia, vivendo-a, compreendendo o dia, a hora e a mensagem que nós estamos vivendo hoje. Perdoa nossas debilidades. Eu me coloco em Tuas mãos neste momento, Senhor, apenas como um vaso débil, onde o Senhor possa, através da Sua graça, misericórdia, utilizar para o benefício dos Teus filhos, da Tua igreja. Toma-me em Tuas mãos, Senhor, e toma o controle de todo e qualquer espírito aqui neste lugar que seja contrário à Tua palavra, que esteja inoperante, inibido, em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo do Senhor possa manifestar-se com liberdade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus continue nos abençoando, irmãos. Para mim sempre é uma satisfação poder regressar aqui, estar junto com vocês, sabendo que Deus tem cuidado de vocês, Deus tem cuidado de nós. Amém? O pastor Marcos lançou um convite para que viéssemos aqui hoje pela manhã, e eu fiquei dependendo de encontrar alguém que pudesse também me substituir ali em Carpina. E Deus preparou um irmão ali. Então, já meio de última hora, eu confirmei com ele que estaria aqui junto com vocês. E eu creio que Deus nos abençoou. E ainda aconteceu uma coisa muito boa. Hoje eu cheguei no horário certo. Até mais cedo, né? Hoje eu vim abrir a igreja. Digo, não é possível que eu não chegue cedo hoje, né? Mas graças a Deus estamos aqui pela misericórdia do Senhor. E lá em Carpina tem uma igreja que está orando por vocês. E eu creio que estamos também dependendo das orações de vocês em nosso favor. Amém? Também estamos na expectativa, né, do matrimônio do nosso irmão Jonatas e Rosemary. E quando se marca a data, eu digo que a coisa acelera mais rápido. Não tem quem segure mais. Enquanto não marca-se a data, parece que o tempo está demorando muito. Depois, quando vai se aproximando da hora, o noivo, a noiva não sabe se ora para chegar logo ou se ora para segurar mais um pouco o tempo, porque as coisas acontecem rapidamente. Mas assim também é a vinda de Cristo. Creio que ainda estamos um pouco em expectativa, porque não sabemos o dia e a hora. Mas para Ele a coisa está andando rápido, porque Ele já sabe o dia e a hora. Nada é oculto a Ele. E Ele sabe que tem muitas coisas que tem que colocar em ordem antes de chegar essa hora. E Ele está apressando rapidamente as coisas acontecerem, para que quando chegar a hora do casamento, cada peça esteja no seu devido lugar, e a noiva também pronta, né, preparada, porque o noivo já está pronto. O problema maior é com a noiva, né? Tem muita coisa para cuidar, para aprontar. O noivo está ali tranquilo, ele tendo um lar para levar ela, uma casa para levar, e ele já foi preparar, há 2000 anos atrás ele disse que foi preparar, e eu creio que já está tudo pronto.
Ele só está esperando por a gente. Então vamos apressar, vamos aprontar, botar cada coisa no seu devido lugar e esperar o noivo. Amém? Eu agradeço ao pastor Marcos, né, pela confiança que ele nos tem mostrado de ceder aqui o seu púlpito para hoje transmitir uma porção da palavra do Senhor. Nós vamos nos colocar de pé nesse instante, vamos ganhar tempo. Eu tenho que me policiar com o relógio, está bem na frente, não tem como, né, escapar. Mas vamos ler em Lucas, capítulo 17. Nós vamos fazer hoje uma escola bem devagarzinho. É um assunto que vamos trazer aqui muito importante para a noiva na hora que estamos vivendo. Precisamos captar isto. A noiva captará, porque foi o objetivo de Deus, o plano de Deus, trazer isso para a noiva. Esta mensagem é exclusiva para a noiva, para os eleitos. Até mesmo os demais passarão por alto, não vão captar a revelação do que está nestas mensagens. Lucas 17. Vamos dar início no versículo 28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Que o Senhor Jesus acrescente as bênçãos de sua palavra em nossos corações. Vocês podem sentar. A manifestação do Filho do Homem. Isto é um assunto que, por um lado, parece ser bem complexo, mas, por outro lado, tão simples que todo eleito irá captar, irá compreender. Essa mensagem profética que temos recebido desde o início do seu ministério profético, Mombrana tem tentado mostrar isto. Ou, melhor dizendo, o Senhor tem tentado, através dele, fazer a igreja compreender isto. Este grande mistério, que estes versículos, como Lucas 17:30, Malaquias 4, Hebreus 4, 12, Hebreus 13, 8, estão em evidência em nossos dias. Estão se cumprindo em nossos dias. Agora, essas escrituras são tão profundas que o próprio irmão Brano, ele ia com muito cuidado para levar isto para a igreja, porque ele sabia que muitos iriam tropeçar nisto. Outros iriam parar para ponderar. Uns correriam até com medo. Outros parariam, ponderariam, e o eleito capta e caminha com isto. Na mensagem O Desvelar de Deus, eu quero ler aqui junto com os irmãos. O profeta, ele inicia logo dando uma advertência. Eu creio que alguns que já leram esta mensagem, mas se não leu, eu vou dar uma de médico agora, vou passar uma receita para escrever. Leia O Desvelar de Deus. Leia, releia, feito pastor Marco de trileia, leia novamente, porque tem muita coisa profunda
todo o programa dessa mensagem, o que Deus quis expressar para a noiva entender, dentro desta revelação, Deus trouxe através do irmão Branham aqui. Porque se você conseguir entender isso, captar isso, você vai crer e abraçar toda a mensagem, e a mensagem vai ficar nova para você. Mas o irmão Branham sabia que isso era profundo demais. Mas ele deu logo uma advertência no princípio. Isso aqui, o irmão Branham já estava entendendo completamente o que era o seu ministério. Foi pregado em junho de 64. Deus sempre falava para o irmão Branham qual o propósito de Deus através dele. Quando os selos se abriu, aqueles 7 anjos vieram, então todas as sombras de dúvida saíram da sua mente e ele passou a tentar fazer as pessoas entender mais energicamente. Porque foi uma das coisas que o anjo disse, que ele teria que fazer as pessoas crer nele. Porque era crendo nesse profeta que você vai ter a facilidade de ver as outras coisas que Deus ensinaria através deste profeta. Porque Deus não tem uma revelação solta no espaço, ou falar através do sol ou da nuvem. Ele fala através de profetas. A palavra de Deus vem aos profetas. Amém? E aqui no início, logo da mensagem, o desvelar de Deus, o irmão Branham diz no parágrafo 22. Agora, meu tema esta manhã, foi numa escola que ele trouxe também, eu espero confiantemente que Deus revele isto. E cada vez, se você que toma as fitas e ouve, e eu tenho esperança e espero confiantemente que você tenha tido um entendimento espiritual daquilo que Deus tem tentado fazer a igreja compreender sem dizê-lo diretamente. Está vendo? Presta atenção que há uma profundidade. Deus tentando fazer a igreja compreender sem dizê-lo diretamente. Tentando fazer a igreja compreender este ministério desse tempo. O que representa esse mensageiro. Sem dizê-lo diretamente. Deus vai mandando a palavra e o eleito vai captando. O Branham diz, atrelando a isso, ele fala que sua esposa escreveria uma carta para ele e outros poderiam pegar essa carta, ler e não entender o profundo que está dentro daquela carta. E se ele pegaria aquela carta e saberia o que ela quis, o que ela quis dizer com aquilo ali. E a noiva, esta palavra, esta mensagem, esta Bíblia é uma carta de amor de Jesus Cristo para a sua noiva. E ela vai captar a mensagem de Jesus Cristo, que está dentro dessas mensagens, dentro desta Bíblia, dentro desta palavra. Há um povo especial que foi dotado para captar isso, para receber isso. Mas Deus não diz diretamente. Está no entrelinhas desta mensagem. Mas não está tão oculto que a noiva não possa captar, porque a noiva ela é revelada direta por Deus. E é a única maneira de Satanás não atrapalhar o plano, é porque a noiva recebe por revelação. E o irmão Branham bate muito nessa tecla quando Jesus diz ali a Pedro, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, que não tu revelou a carne nem o sangue, ou seja, não foi Mateus, não foi nenhum homem, mas meu Pai que está nos céus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra que se referia ali, não era o homem Pedro, nem era uma rocha que estava ali no chão, nem era nem mesmo a pessoa Jesus, mas era a revelação que Pedro recebeu direta de Deus, porque a revelação não tem intermediário, é Deus que atinge diretamente aquela semente. E ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque é algo direto, sem mistura. Deus e você.
está na palavra, todo mundo lê a mesma palavra, lê a mesma mensagem. Mas a revelação dela só o Espírito Santo dá. E isso vai direto para a semente predestinada. E quando ela capta, nada mais pode interferir naquilo, porque foi Deus que lhe deu a revelação. Então ele diz aqui, sem dizê-lo diretamente, está vendo? E uma coisa, às vezes nós temos de dizer coisas de uma tal maneira que possa diminuir. Possa levar uns a saírem, alguns a irem embora e outros a ponderarem a respeito. Mas isso é feito propositalmente. Precisa ser feito dessa maneira. Então, o profeta já estava preparando que ele vai entrar em coisa muito profunda aqui. Tão profunda que se você não tiver o Espírito de Cristo, ou vai para um lado ou vai para outro. Mas nós precisamos caminhar no centro do caminho. E ele mostra que essas coisas é necessário ser dita. E muitas das vezes isso faz diminuir, faz até muitos ir embora. E ele diz, e isso é feito propositalmente. Que coisa, como Deus faria algo proposital para que muitos nem suportassem. Aí ele diz aqui, então pode ser que alguns digam, o Senhor quer dizer que Deus faria propositalmente uma coisa assim? Ele certamente fez. Ele ainda faz. Vocês lembram algo que Jesus fez propositalmente e houve uma diminuição muito grande? Bom, Brana continua lendo aqui, mas eu vou citar que vocês conhecem a Bíblia. Quando Jesus diz, quem não comer a minha carne e não beber meu sangue, não tem vida em si. E ele fez isso propositalmente. Aí naquela hora, 70 discípulos que ele tinha escolhido para caminhar com ele no ministério, baixaram a cabeça e disseram, dura esse discurso. Quem pode suportar isso? Comer carne humana, beber sangue humano. Ora, eles não podiam comer nem todo tipo de carne de animais. E sangue de animal nem imaginar. E Jesus agora diz, quem não comer minha carne, não beber meu sangue, não tem vida em si. E ele fez aquilo propositalmente. Ele não disse diretamente o que aquilo significava. Ele nem explicou. E aqueles 70 foram embora. E com ele uma grande maioria. E ficaram os 12. E Jesus ainda não aliviou, o profeta de Deus disse. Que diz, não quereis vós ir também? Aí agora é onde entra a nossa convicção de fé na mensagem do dia. Pedro tinha convicção de fé na mensagem do dia. Com certeza ele não entendeu nada daquilo que Jesus falou, como os demais. A única coisa que ele pôde dizer foi, para quem iremos nós? Em outras palavras, se nós temos certeza que essa é a mensagem da hora, vamos voltar para fariseu, para saduceu, para as denominações? Não. Ele poderia dizer, eu não estou entendendo, Senhor, mas eu creio que o que tu fala é a verdade. E é o que nós devemos, eleito caminha prudentemente. Tem coisas nessa mensagem profunda. Você pode não compreender tudo, mas se você é uma semente predestinada, você vai dizer, mas tudo que está aqui é a verdade. E eu descanso nisso. E quando você faz isto, lá na frente é que Deus vai te explicar. Porque Deus tem um compromisso com a sua semente. Vocês lembram que os discípulos dizem, por que o Senhor fala em parábolas quando estamos entre eles? E a nós o Senhor agora fala abertamente, ou seja, explica o que é isso aí. Então ele continua sendo o mesmo. Ele fala para a audiência geral e ao eleito ele trata com revelação. Ele traz o entendimento espiritual daquilo. Depois Jesus explicou lá na ceia, quando tomou o pão, em símbolo, disse, este é meu corpo que é dado por vós, tomai e comei.
Este é meu sangue, pegou o vinho, o cálice da nova aliança, bebei em memória de mim. Ah, era isso? Ah, se fosse isso, os 70, porque o senhor disse logo, se o senhor falasse os 70 não tinha ido, a gente estava com uma grande igreja. Mas ele não fala diretamente. Porque o interesse de Jesus Cristo é só com a semente eleita. Ele veio salvar todos os seus. Todo aquele que o Pai me tem dado. Ele veio para esses aí. Então, a semente eleita vai captar, porque a semente eleita descansa na palavra. Não é obrigada ela a entender tudo no momento, mas ela vai crer em tudo. Ela sabe que é a verdade. Pedro já tinha tirado a sua conclusão, tinha visto em Jesus o mensageiro da hora, e sabia que a sua mensagem era a verdade. Então não importava agora para ele se ele não estivesse entendendo direito aquelas coisas. Ele sabia que ele era responsável pelo que ele dizia, e no final vai dar tudo certinho. E assim nós caminhamos, devagarzinho. Você não veio para essa mensagem já conhecendo tudo. Talvez muitos, quando vieram aqui, só entenderam um pouco o que era o batismo em nome de Jesus Cristo. Mas algo dizia dentro de você que essa mensagem é a verdade. E que esse homem estava falando a verdade. E você começou a caminhar. E de repente Deus foi se abrindo para você. E você começou a ver outras coisas que o Espírito Santo foi lhe dando a conhecer. E a revelação é assim, é como a luz da aurora. Ela vai abrindo, abrindo, abrindo até que chegue ao dia pleno no nosso conhecimento acerca da vontade perfeita de Deus. Então, isso aqui só como uma introdução que o profeta dá nesta mensagem, para que nós possamos estar atentos. E ele chega a dizer, não falhem em ver isto, que ele fala aqui nesta mensagem. Eu vou ler alguns parágrafos mais desta mensagem, pois o meu tema nesta manhã é este, a manifestação do Filho do Homem. Vou dar logo um esboço rápido para vocês entenderem. Mombrana diz que ele veio em 3 nomes de filho. Ele veio primeiramente como filho do homem. O filho do homem foi Cristo em um véu de carne aqui manifesto na terra. Tá certo? Um profeta. Depois ele manifestou-se nas eras da igreja como filho de Deus. O irmão Branco diz, filho de Deus é o Espírito Santo. Ele veio como Espírito Santo para as igrejas, para as eras. E ele, no milênio, será conhecido como filho de Davi. 3 títulos de filho. Filho do homem, um profeta. Filho de Deus, o Espírito Santo. Filho de Davi no trono, no reino milenial, para ali estar diante das tribos de Davi. Então, 3 nomes de filho. Mas a revelação para nós nesta era é o seguinte. Filho do homem todo mundo conhece. Foi Jesus quando esteve aqui em carne. As denominações, sistemas, religiões, todos sabem. Filho de Deus também, todos sabem. O Espírito Santo desceu em Pentecostes. Era Cristo se manifestando como Espírito Santo. E filho de Davi, muitos não têm dificuldade de ver para o futuro. Mas diz o mensageiro que entre filho de Deus e filho de Davi, ele, Cristo, manifestou-se novamente aqui como filho do homem. É isso que eu quero que nós possamos abrir o entendimento nesta manhã, através das mensagens. Não vai ficar em minhas palavras, tem que ser as palavras do mensageiro. E ele está falando isso, muitas das vezes nos entrelinhas, querendo que a noiva capite, mas ao mesmo tempo sem poder dizer diretamente, por causa daqueles que não conseguiriam alcançar a revelação e se escandalizaria até com isto. Mas vamos deixar o mensageiro falar. Porque filho do homem é Cristo em um homem, é um profeta. Vamos ver o profeta definindo isso nessa mesma mensagem, parágrafo 61. Ele diz aqui, ó.
Agora, ele veio primeiro no filho do homem, porque ele era um profeta. Agora, o próprio Jeová chamou Ezequiel e os profetas filho do homem. O que tu vês? Jesus nunca se referiu a si mesmo como filho de Deus. Ele se referiu a si mesmo como filho do homem, porque as escrituras não podem ser quebradas. Então, filho do homem é um profeta. É Deus, é Cristo se manifestando em um homem, isso o faz um profeta. Mas, filho do homem, no sentido da palavra, também é a coluna de fogo. É Cristo. Esta coluna de fogo, este Cristo, em um homem, traz a manifestação do Filho do homem. Então, quando falar Filho do homem, vocês lembrem logo. Cristo no homem. Filho do homem. Cristo no homem. Cristo é a palavra. É o Filho do homem. É a unção. Quando vem em um homem, é a manifestação da palavra, manifestação do Filho do homem. Então, cada vez que esse Cristo entrou em um homem, aquele homem era chamado profeta, porque manifestava Cristo. O que a palavra queria, ele manifestava. Não era ele mais, era Cristo. E Cristo é a coluna de fogo, e a coluna de fogo é Deus. Por isso, quando essa coluna de fogo entrava no homem, ali não era mais o homem, ali era Deus. Vocês sabiam que João Brana diz isso? Quando a coluna de fogo entrava em Moisés, ali não estavam mais diante de um homem, estavam diante de Deus. Porque a coluna de fogo é Deus. Amém? Vamos um pouquinho adiante. Eu ia seguindo lendo aqui em Cristo o mistério de Deus revelado, mas vamos ler provando sua palavra só para fundamentar isso que falamos, a definição deste Filho do homem como sendo a coluna de fogo, Cristo, né, manifestado em um homem. Louvado seja Deus. Parágrafo 222, provando sua palavra. Eu vou repetir depois novamente, mas eu quero agora já definir quem é o Filho do homem. Rombrando a pergunta, ele mesmo responde. A palavra. E a palavra é mais viva do que poderosa, do que espada de dois gumes. E discerne os pensamentos que estão no coração. Então, quem traz o discernimento é o homem? Não, é a palavra. É Cristo. É esse ministério do Filho do homem. Cada vez que ele esteve aqui, ele operou com esse discernimento. Ele podia conhecer o segredo oculto dos corações. Não pense que é por acaso, ou simplesmente o Mombrana citava essa escritura porque achava bonito. A noiva precisa captar isso, Hebreus 4:12. Você pode ver nas mensagens dele, constantemente ele cita Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e vai à divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Ele baseava nesse versículo. E é apta para discernir as intenções dos corações dos homens. Toda vez ele citava isso. Discernir. Porque esse dom de discernimento vem ao profeta. É a palavra que discerne, nada mais. Mombrana chega a dizer, Marcos 16, a igreja precisa estar em operação em tudo aquilo, os sinais, maravilhas, né, e tudo mais. Aí quando ele diz, agora o discernimento, fique longe disso. É um em cada dispensação. Ele diz, é um em cada dispensação.
A palavra vem a um profeta dispensacional. Que Deus nos ajude a captar isso aí. Então veja, a palavra. E a palavra é mais viva do que poderosa, do que espada de 2 gumes, e discerne os pensamentos que estão no coração. O que ele teve de fazer, ele tem de provar essa palavra. O que ele fará, note, isso quando vemos acontecer, veja isso da mesma forma quando ele esteve aqui no princípio. A coluna de fogo. Então ele liga a palavra com a coluna de fogo. Que coisa! Provando que ele é Hebreus 13:8. Hebreus 13:8. Lembrando, era o slogan das campanhas dele. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Muitos que não está errado, olha esse Hebreus 13:8 de uma maneira bem superficial. Então o que ele quer dizer é o seguinte, que a cura divina existe para hoje também. E é isso também. Mas o que ele quer mostrar é que esse Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem. Ele sempre existiu. Ele sempre é o próprio Deus. Ele esteve ali no princípio. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Esse Jesus Cristo, Cristo é a coluna de fogo. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Nunca deixou de existir. Inclusive, cada profeta que profetizou, profetizou pelo Espírito de Cristo. Mesmo antes de a pessoa Jesus vir aqui na terra, a sua teofania, essa coluna de fogo já existia. Ele é quem fez todas as coisas. Então, era Cristo ali nos dias de Moisés, não era um outro Cristo. Era Cristo andando nas praias da Galileia como filho do homem, manifestando-se. E é Cristo hoje, é isso que o mensageiro está querendo fazer captar. Essa mesma coluna de fogo, hoje, fazendo as mesmas coisas que ele fez no passado. Eu mesmo ontem, hoje e eternamente. E foi ele em Paulo. Vocês creem que foi ele em Paulo? Paulo teve um encontro pessoal com ele. Ao ponto que Paulo tomou uma autoridade tão grande que ele disse: o evangelho que eu vos ensino não recebi nem aprendi de homem algum, mas é revelação de Jesus Cristo. Paulo, no caminho a Damasco, teve um encontro com essa coluna de fogo. E desde então essa coluna de fogo acompanhou ele, conduziu ele para o deserto. Ele passou 3 anos ali no deserto da Arábia, aprendendo diretamente desta coluna de fogo. E quando ele saiu de lá, ele era dirigido por esta coluna de fogo, Cristo. Por isso Paulo trouxe, não Paulo, Cristo em Paulo trouxe a palavra. Cada vez que esta coluna de fogo se manifestou, trouxe a palavra revelada para o dia. Foi em Moisés, trouxe o quê? Trouxe as tábuas da lei, trouxe as leis. Paulo, através de suas epístolas, trouxe ensinamentos e mandamentos. Todas as suas epístolas. Aqui está um escrito para a igreja. Irmão Brando diz, e nesta era ele fez o mesmo. Ele trouxe a revelação dos selos para a igreja. Diz, não eu, o homem, ele. O homem era apenas um véu humano que Deus usava. E esse véu humano faz muitos tropeçarem por causa da simplicidade do véu que Deus usa. Sempre foi assim. O maior tropeço nos dias que ele manifestou-se ali na Galileia foi o véu humano que ele usou. Ele usou um homem simples, que aos olhos de muitos veio de um carpinteiro, e até corria uma notícia que ele era filho legítimo. Quem podia crer? E ainda para cumprir as escrituras, ele teve que vir de Nazaré, teve que ir ali para Nazaré para ser chamado de Nazareno, e nada bom vinha de Nazaré. Então, quando olhavam para o véu, todos desprezavam. Mas só o eleito podia ver o que estava por trás do véu. Que era Cristo mesmo, ontem, hoje e eternamente. E nesta era também,
Quando olhava para o véu, via um homem de pouca cultura, de pouca educação, falando humanamente. Via um homem rude, camponês, até meio gago. Nada podiam ver o que os grandes teólogos, os grandes seminários podiam ver num homem desse. Era demasiado simples, mas o que estava através daquele homem se manifestando era Cristo. Era Cristo usando aquele véu de carne manifestando-se. Cristo é a palavra, era a palavra se manifestando através dele. Esse aqui era um homem, como eu e você somos. Mas este aqui, em cima dele, é Deus. E o mundo não pôde ver isso. E essa coluna de fogo entrava e tomava completamente esse homem. De uma maneira tal que ele não sabia nem o que ele ia falar, nem o que ele falava, tomava os seus sentidos. Ali não era mais o homem falando. Por isso nós temos que dar crédito a essas mensagens, que essas mensagens é Cristo. É o que saiu por aqueles lábios. Disse, esses lábios aqui é apenas os lábios que ele usa, mas a voz que sai é ele. Era Cristo se manifestando para nós nesta era. Louvado seja o seu santo nome. Só concluindo aqui. Ele diz, ele é Hebreus 13:8, disse, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Branham usa muito essa expressão. E precisamos captar a profundidade disso aqui, como de Hebreus 4. O que foi isso? Jesus Cristo, o mesmo ontem, que era Cristo que estava no deserto com Moisés. Quantos sabem que a Bíblia disse isso? Ontem. Foi Cristo quando Paulo estava falando aqui hoje. Você crê nisso? No Novo Testamento. Então, o Filho do Homem, o mesmo Cristo, no último dia, está vendo? Muito bem. Ele dá uma pincelada para a igreja agora captar. O mesmo Cristo, hoje, no último dia, está vendo? E ele para. Então, essa mesma coluna de fogo hoje, usando um profeta. Deixei um pouquinho mais aqui agora. Mensagem ainda o desvelar de Deus, 65. Agora, note agora quando ele veio. Ele teve de vir como filho do homem, porque a Santa Escritura disse que ele viria. Deus levantaria um profeta para eles. Portanto, ele não poderia vir chamando a si mesmo filho de Deus, porque não era aquela dispensação. Ele era o filho do homem profetizando para cumprir e revelando a eles todas as coisas que havia sido feita. E tipificou que ele era. Então ele estava na terra como filho do homem. Então na primeira vinda ele veio como filho do homem. Prosseguindo ainda, no 65, ou no 68, melhor dizendo, note agora, ele veio primeiro como o profeta, e eles o crucificaram. Os seus o crucificaram. Ele veio como filho do homem. Logo depois que o Espírito Santo veio, ele era então um filho de Deus. Ele continua hoje, pelo menos para a era, como filho de Deus. Mas é isso que nós vamos captar, uma revelação. Que para a noiva ele está se manifestando hoje como filho do homem. Mesmo que também ele manifesta como filho de Deus, que é o Espírito Santo, mas as religiões só conseguem alcançar só até aí. Eles não têm recebido o ministério de Cristo como filho do homem. As denominações rejeitaram. Bom, Branham usa essa mensagem de Laodiceia, mostrando que ele foi expulso de Laodiceia, da era. Como foi que Cristo foi expulso? Ele diz, quando expulsaram o profeta de Malaquias 4.
rejeitaram. Deus enviou o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo para o povo pentecostal. E logo Deus veio em um profeta para seguir no seu crescimento, no amadurecimento. E o povo pentecostal rejeitaram esse profeta. E quando rejeitaram esse profeta, estavam rejeitando a Deus. Foi quando Deus disse a Samuel: eles não estão rejeitando a ti, Samuel, estão rejeitando a mim. Quando rejeita um profeta, rejeita a Deus. Deus é Espírito. Ele era o Espírito Santo, Filho de Deus. Ele viveu através das eras da igreja como Filho de Deus. Amém? Através das eras ele viveu como Filho de Deus. Agora, no milênio, ele será filho de Davi, assentado sobre o trono de seu pai, Davi. Ele é o filho de Davi. Agora, e lembre-se, entre o Filho de Deus, é aí onde vem agora a revelação para a noiva. Na era da igreja de Laodiceia, eles o colocaram para fora. E em Lucas, ele disse que ele seria revelado novamente como filho do homem, o profeta. Cumprindo o restante disso, veem, as escrituras se amarram perfeitamente, umas com as outras. Filho do homem, filho de Deus, filho de Davi. Que foi isto? É o mesmo Deus o tempo todo, apenas mudando a sua forma em morfe. Ele apenas a muda. É um grande drama para ele. Ele o está representando. Então ele só mudou de máscara, mas é o mesmo Deus. Era Deus em Moisés. Agora ele tirou aquela máscara, saiu daquela forma de Moisés e ele se fez carne. Viu? Mostrando-se através daquele homem que foi chamado Jesus. Depois esse Deus toma outro corpo, outra máscara, outro homem, e ele sempre velado, escondido do mundo, através de um véu humano. Mas o eleito pode ver que o eleito olha além do véu, olha a manifestação dele. Louvado seja o seu santo nome. Ainda aqui um pouquinho, na mesma mensagem desvelada de Deus, 182. Vocês podem ir anotando que depois vocês leem, eu estou só pegando, dando umas pinceladas, mas depois essa mensagem é da voz de Deus e todos, eu creio que a têm. Se não tem, nós podemos conseguir. Moisés era o véu, a palavra viva de Deus revelada por detrás de carne humana. Moisés, o homem, era o véu, que velava a palavra viva, que manifestava através daquele véu. William Branham era apenas o véu de carne humana. E Cristo se revelava através dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então veja, a coluna de fogo estava em Moisés, naturalmente, falando aquilo que havia de ser velado mais tarde, por detrás de peles. Veja você. Então, a coluna de fogo estava ali em Moisés. Irmão Branham, eu sei que vocês já viram aquela mensagem, o fundo clama o fundo. Ele começava a trazer a palavra e tem hora que ele começava, parava um pouco, começava a conversar disso e disso. Depois ele dizia: quero ser franco a vocês. Eu sou tão incapaz como vocês são. Eu estou aqui esperando ele. Ele sabia que ele não podia fazer nada. Mas de repente, ele dava uma parada assim e dizia: ele está aqui. Ele está aqui agora. O mesmo Senhor Jesus Cristo. Ele podia ver ele chegando naquela coluna de fogo. E tomando aquela forma. E ele chegava a dizer: ele está a um passo de mim agora. E depois ele chegava e dizia: ele está aqui de pé diante de vocês. O mesmo Senhor Jesus. Isso era a hora que essa coluna de fogo vinha e entrava dentro desse homem. Aí não era mais o homem. Ali o homem saiu de cena.
Ali atrás não era mais Moisés. Era Deus em Moisés. E ainda quando aquela coluna de fogo saía, a glória era tão grande que naqueles dias as pessoas não podiam nem olhar para a face de Moisés. Moisés tinha que vir assim, ó. Tinha que vir com véu. Hoje não precisamos botar esse véu, que é um véu, o sangue do Cordeiro. Naqueles dias não tinha esse sangue. E um homem pecado chegasse na presença da unção de Deus, morreria. Somente um em cada dispensação que Deus constituía desde o nascimento e preparava para suportar essa unção. Por isso William Branham, Deus disse desde pequeno: nunca bebas, nem fumes, nem contamine teu corpo em prostituição. Porque quando cresceu tem uma obra a realizar através de ti. Se alguma coisa dessa ele tivesse feito, ele não suportaria a presença dessa coluna de fogo. E mesmo assim, com toda essa separação, quando Deus o tomava e manifestava e saía dele, ele estava ali cambaleando, que as pessoas tinham que agarrar ele, por causa da unção de Deus, que era tão forte sobre ele. Então nós estamos diante de uma mensagem muito gloriosa. Que Deus nos ajude a captar essas coisas que são simples para aqueles que podem crer, que tem aquela semente predestinada por Deus para crer. Mas se torna muito difícil, complexo de poder ver que Deus se vela em um véu de carne humana e manifesta-se ao mesmo tempo. Vamos ler ainda no parágrafo 188 da mesma mensagem, o desvelar de Deus. Diz aqui: note agora, o véu em carne humana. A palavra prometida para esta era também tem de ser velada. Note. Agora aqui é forte. Membros de igreja, amantes do pecado e pecadores não podem vê-la por causa do véu humano. Religiosidade não vê. Membresia de igrejas não vê. Pecadores que é incrédulo não vê, por causa do véu que Deus usa, por causa do véu de carne humana que Deus utilizou para esta era. Eles passam por alto esta mensagem, mas o eleito, ele não passa por alto. Louvado seja Deus. Ainda na mesma mensagem, 281, tem muitas coisas, mas vocês vão, eu creio, dar uma despertada e ler mais. 281, ele diz aqui: como ele estava em Moisés, quando a palavra estava em Moisés, ele era Deus em carne. É forte isso, mas é assim. Agora o eleito separa uma coisa e outra. Moisés em si não era Deus. Mas quando ele que em Cristo, a coluna de fogo, estava em Moisés, era o quê? Que o irmão Bruno diz aqui? Era Deus em carne. Amém? William Branham não era Deus, não é Jesus Cristo. Mas quando Cristo entrava ali nele, era Deus em carne manifestando a palavra. Aí está o centro da coisa. Agora temos que caminhar com bem cuidado e temor de Deus. Porque uns vê um poder tão grande da manifestação de Deus através de William Branham que chega a querer colocar ele como Jesus, como o próprio Deus. E William Branham não era Jesus. Outros, com medo de olhar o que ele está falando aqui, coloca ele, não, era um homem qualquer, um estudioso da Bíblia que conheceu muito. Não. Ali estava um profeta, um véu de carne, onde Deus utilizava e manifestava-se através dele. E ele era um homem, mas quando esse Cristo entrava nele, ali era Deus manifestando-se para nós. Era a palavra viva se manifestando. E ele dizia: veja, eu sou um homem, não sou eu que predigo essas coisas, é ele. E teve uma vez, vocês não lembram bem, não sei se foi provando a sua
palavra, ou foi outra mensagem, ou um homem que pode acender a luz, que Cristo tomou ele numa unção tão forte. Estava ali manifestando, e chegou uma pessoa na frente para ele orar. Quando aquela pessoa chegou, ele, teus pecados estão perdoados. E logo ele voltou para a mente deles, veja, não foi eu que disse isso, foi ele. Porque só um pode perdoar pecado, e esse é Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo tomou ali para falar para aquela pessoa. Veja a intimidade, ele disse que ele vivia em dois mundos, ele era aqui no outro mundo espiritual. Era uma coisa muito tremenda o que Deus fez nesta era. Já estamos indo já para... Diz aqui, como ele estava em Moisés, quando a palavra estava em Moisés, ele era Deus em carne. Quando ela estava em Jesus, ela era Deus em carne. Está vendo? A única coisa que ele fez foi mudar a sua máscara. Não a sua palavra, não a sua natureza. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele volta a citar novamente a Escritura. Ele somente mudou a sua forma. Ele mudou de Noé para Moisés. Ele mudou de Moisés para Davi. De Davi, José. Continuando adiante até que ele veio à plenitude da divindade corporalmente. Veio. Então, quando ele veio, era a plenitude. Que aquele véu chamado Jesus, ele era puro por fora e por dentro. Por isso, ele era a plenitude da divindade. Esses outros recebiam a divindade. Naquele momento, era a divindade se manifestando. Mas Jesus vivia constantemente com essa divindade. Era toda a plenitude da divindade, corporalmente. Amém? Vamos ainda 370, já no final, onde ele vem fazendo oração aqui, nesta mensagem. Ele diz aqui, depois dele começar e fazer o discernimento, e começa a cantar uns hinos, né? E falar sobre esse filho do homem, filho de Davi, vem falando aí. Aí ele vem aqui e diz, quantos o veem de pé, o poderoso conquistador, a palavra feita carne, desvelada diante de nós, o alfa e o ômega, aquele que era, que é e que há de vir, a raiz e a geração de Davi, que foi o filho do homem, filho de Deus, filho do homem e será filho de Davi. Vocês captaram aqui? Que foi filho do homem, ali nas praias da Galileia. Filho de Deus, o Espírito Santo. Filho do homem, agora. E filho de Davi. Vocês creem nisto de todo o coração? Ele pergunta. A congregação diz amém. Desvelando-se em cada era, trazido para o crente, e velando-se do incrédulo em carne humana. Ele está escondido detrás de um véu, que Deus possa romper todo o véu, e nós o vermos como ele é. Ele escondido por trás do véu. Depois que ele trouxe essa mensagem, no final, ele fez isso e deu uma sacudida na igreja, para ver se a igreja capta o que ele estava tentando falar sem dizer diretamente. Né? Então, na mensagem provando a sua palavra, vou policiar aquele relógio ali, 221, a gente leu 222, quando ele manifestava ali o que era a palavra, o Filho do Homem. Aqui em 221, vamos ler já na segunda parte desse parágrafo, para ele ganhar tempo. Ele repete a mesma coisa na segunda parte. Depois de 1900 anos, e estamos no fim da era de Laodiceia, ele prometeu em Lucas 17:30, que este mesmo Filho do Homem, ele prometeu isso, ele chama a atenção. Outra escritura que você vê ele citando sempre, Lucas 17:30. Você vê ele comparando sempre os dias de Sodoma e Gomorra.
Agora, ele não chama a atenção do fogo, daquelas coisas que as pessoas naturais geralmente olham. Mas ele chama a atenção para nós. Leia as mensagens. Leia a mensagem escolhendo uma noiva, essa aqui mesmo. Eventos modernos são esclarecidos por profecia, provando sua palavra e tantas outras, né? Que ele diz, veja, ali 3 seres desceu. 2 foram guiados para Ló, lá em Sodoma. Isso ali foram 2 anjos para Sodoma. Para tratar com as virgens nécias. Ele compara Sodoma, Ló, melhor dizendo, Ló com essas virgens nécias. Receberam 2 mensageiros. O irmão Brando em várias mensagens identifica. Vocês vão lendo a partir de hoje, prestando mais atenção ainda quando ele tocar nesses assuntos. Que ele identifica que um daqueles anjos era Billy Graham, enviado à igreja formal. E o outro era Oral Roberts, enviado à igreja pentecostal. Se esses 2 anjos foram enviados a Sodoma para cegar Sodoma. E o mundo religioso hoje não entendem quem é Billy Graham e quem é Oral Roberts. Só as verdadeiras virginécias captaram a mensagem dele. E vão passar pela tribulação. Mas Mobrana diz, mas presta atenção que um foi enviado a Abraão. E este que foi enviado a Abraão, Abraão chamou de Elohim. E este Abraão era o representante ali da noiva. E um foi enviado aqui, a esse mensageiro para a noiva. E ele pode chamar ele de Elohim. Jesus Cristo do Novo Testamento é o mesmo Jeová do Antigo Testamento. Ele disse, veja, ele cita a palavra Abraão em inglês, de 7 letras. Isso agora observe, Billy Graham, 6 letras, terminado em H-A-M, Graham, disse enviado para as virginécias. Disse, mas terá que vir um para a igreja, a noiva, que terá 7 letras e terminará em H-A-M. Ele só faltou dizer, vocês estão vendo aqui, está aqui diante de vocês. Ele só faltou dizer isso. E quando você pega Abraham, são 7 letras e termina em H-A-M. A este Elohim veio a ele. A coluna de fogo veio a ele. Porque este trataria com a noiva eleita, aqueles que não tiveram que passar pelo fogo de Sodoma e Gomorra. Estavam separados, estavam à parte. Vocês captam isso, irmãos? Esta noiva está fora de todo o sistema, denominação, fora do mundo que representa Sodoma e Gomorra. Está no lugar à parte. É a semente de Abraão. A este Elohim se manifesta e traz a sua mensagem. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. 221, continuando, ele diz, Lucas 17:30, que esse mesmo Filho do Homem, ele prometeu isso, seria revelado nos dias como foi em Sodoma, sobre a terra. Esse Lucas 17:30, que esse mesmo Filho do Homem, Cristo em um homem, seria revelado nos dias como foi em Sodoma, sobre a terra. Ele fez isso? Isso tem que ocorrer? Agora lembre-se, ele veio em 3 nomes. Ele repete novamente nessa mensagem também, para a gente captar. Ele se segurava muito nisso. Várias mensagens vocês vão encontrar, irmão, ele falando sobre esses 3 nomes e mostrando o entre-meio, entre filho de Deus e filho de Davi,
a manifestação do Filho do Homem novamente, para que a igreja abra o entendimento e veja isso. Ele diz aqui, ó, ele vem em 3 nomes: o Filho do Homem, um profeta; o Filho de Deus, o Espírito; o Filho de Davi, para o milênio. Mas no entremeio, esta conjunção, agora de acordo com suas próprias palavras, no dia quando o Filho do Homem será revelado. Revelar-se-á como o quê? Não Filho de Deus. Filho de Deus é o quê? O Espírito Santo, né? Mas ele se revelaria como? Aí diz aqui, Filho do Homem. Amém? Então ele diz, no entremeio, entre Filho de Deus e Filho de Davi, ele revelar-se-á novamente. Não como Filho de Deus. Ele diz, mas Filho do Homem, que é Cristo em um homem, num profeta. Agora, quem é que cumpre isso? Ele diz aqui, ó. Revelar-se-á de modo diferente. Agora, o que faz isso? Aí ele responde, Malaquias 4, exatamente certo. Veja, o Filho do Homem se revelará, não em enormes denominações e coisas assim, como temos tido no decorrer das eras, mas ele se manifestaria como Filho do Homem novamente, para manifestar Malaquias 4. E o que é Malaquias 4? Nós sabemos até de cor. É o Elias prometido para esta era. E nesse dia vos enviarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos filhos à fé dos pais apostólicos, distante de todo esse denominacionalismo, e voltarão à palavra original, para juntar aquela árvore noiva dos últimos dias que ele prometeu. No entardecer haverá luz, não no decorrer do dia obscuro haverá luz. Será um dia que não se pode chamar dia ou noite. Veja, está formando o corpo, mas a mesma cabeça que estava aqui no Oriente, está aqui no Ocidente novamente. Haverá luz no entardecer. Oh, que coisa! Tenho vontade de cantar um hino agora, diz o profeta. E agora ele começa a falar também mais coisas aqui, mas eu quero encerrar, agora eu prometo que eu encerro com essa mensagem agora. Testemunho de 3 para ser verdadeiro. Peguei a mensagem 10 velada de Deus, provando a sua palavra. Agora vamos ler uns 2 parágrafos, 3 da mensagem. Hoje se cumpre esta escritura. Bom, Brana, tenha cuidado, não queria falar isso muito abertamente, mas Deus querendo que ele falasse. O anjo até repreendeu a ele quanto a isso. O anjo disse, você tem que fazer com que eles creiam em você. Mas ele ficava e tal, tentando se esconder, porque ele era muito humilde. Mas aí Deus, em um momento, pegava, e quando ele estava na unção, você crê que eu sou seu profeta? Aí, veja, foi ele quem disse isso, não foi eu. Era um cuidado que ele tinha, mas Deus querendo que ele fosse vindicado diante das pessoas. E ele tentava sempre se esconder. Quando ele estava falando, normalmente eles, vejam, eu nunca me chamo a mim mesmo profeta. Ele nunca chamava, mas Deus chamava ele de profeta. Amém? E a noiva crê nisso aí, que ele é o profeta de Deus. Aqui, quem leu essa mensagem, é uma mensagem bem fininha, hoje se cumpre. Até quem não gosta muito de ler, a mensagem que mais gosta de ler é essa, né? Mas é muito profunda essa mensagem. Hoje se cumpre essa escritura. Aqui o Mombrana vem comentando, eu vou só comentar rapidamente para não ler muita coisa aqui, só ler os 2 ou 3 parágrafos. Ele ganhou uma Bíblia nova da sua esposa, e essa Bíblia veio com 2 páginas coladas, né? Aí ele queria ler Lucas 16. Aí quando pegou a Bíblia, estava Lucas 16 de um lado, aí o versículo que ele ia ler estava do outro lado, né? Aí ele virava e começava a ler. E estava lendo toda a vida Lucas 17, 30. Ele, não é isso. E voltava, e estava Lucas 17, e ele diz, veja, eu estou todo aqui atrapalhado, não sei
vocês me perdoem, é porque eu ganhei uma Bíblia nova da minha esposa, e eu quis usar agora, e tinha só essas anotações, e começou a procurar, e não tinha jeito, aí de repente Deus tomou uma pessoa ali, se não me engano foi até um sacerdote, algo assim, e profetizou naquela hora. Hoje se cumpre essa escritura diante de vossos olhos. Que escritura? Lucas 17:30. A manifestação do Filho do Homem. Aí depois, quando o irmão Brando analisou tudo, o irmão Brando disse, vocês perceberam que ele profetizou? Foi uma profecia. Eles conversando com ele, depois eu vi que ele profetizou. Então, veja só como ele diz aqui. Mensagem: hoje se cumpre essa escritura. Deixa eu ver, eu perdi aqui. Aqui. Parágrafo 24. Ele diz: ontem à noite, quando peguei aquela Bíblia e não consegui encontrar aquele texto, e peguei aquela Bíblia nova, estava lendo na velha, e peguei a nova e coloquei debaixo do braço e corri para cá. E abri naquele lugar e pensei, bem, aqui creio que foi São João 16, e de jeito nenhum era tal leitura. E eu disse para o irmão Mori, aí ele começou a contar isso. Aí no final, ele diz aqui, então o meu irmão aqui veio, o irmão Stanley, ele veio, o bispo Stanley, melhor dizendo, e não sei qual foi a intenção desse homem. No entanto, foi um consolo tal. Ele se aproximou do meu lado e ele disse, fique calmo, irmão. Deus talvez vá fazer alguma coisa. Está vendo? E isso me animou de pensar que ele disse isso. Eu queria saber se ele deu-se conta de que profetizou, mas conversando com ele agora há pouco, um pouquinho antes de eu subir aqui, tenho certeza que sim. Foi uma profecia. Né? Aí aqui ele vem falando no 36. E então uma das crianças a pegou e apalpamos as páginas, falando da Bíblia. Não parecia tudo bem, mas bem na parte de baixo, 2 páginas estavam grudadas. Veja, e o capítulo 16 estava deste lado, e então a continuação do capítulo 16 aparecia do outro lado, e o 17 começava. Veja, é perfeito, exatamente a mesma coisa do outro lado. E aquele papel da Índia, bem fino, grudado um no outro. E o tempo todo eu estava lendo o capítulo 17 em vez do capítulo 16. E eu pensei, Deus, por que tu fizesse isso? Por que haveria tal coisa agora? Esse foi meu sentimento, vocês sabem, para ver de que se tratava. Porque acho que nada acontece por acaso. E eu estava pensando sobre o consolo que foi esse irmão aqui, ao ouvir me dizer, fique calmo, ele sendo um sacerdote, fique calmo, talvez Deus vá fazer alguma coisa, ou algo dessa maneira. E pensei, como poderia ser isso? E então, sentado lá, aquilo veio a mim como um raio do céu. Agora, isso talvez não faça sentido para você, mas para mim faz. Veja, lembro-me em Lucas 4, que Jesus entrou na sinagoga em Nazaré, ele vem citando, aí ele disse que aquilo veio para ele e disse, hoje se cumpre essa escritura. E aí eu quero chamar a atenção que logo em seguida ele vem explicando essa escritura, Lucas 17:30. Penso a respeito disso hoje e noto que foi aquilo quando o sacerdote entregou a palavra. A palavra foi lida, devolvida para o sacerdote, e a última citação do meu texto que eu tinha e minhas escrituras anotadas foi Lucas 17:30, onde Jesus estava se referindo a este dia em que estamos vivendo. Era de Laodiceia rica, e no entanto podre na política de igreja e política nacional, exatamente o mais podre que pôde ser. E então ele disse, como foi nos dias de Ló, será na vinda do Filho no fim do tempo. Note o que ele disse ali, no dia em que o Filho do Homem se manifestará. Veja, nos dias em que o Filho do Homem se manifestará, quero atrair a sua atenção. Veja, ele veio em 3 nomes. Ele veio como Filho do Homem,
que era o profeta, e foi isso que ele fez. Ele provou o seu ministério sendo profeta. Todos sabemos disso. Cada um de nós sabe disso. Ele nunca disse que era o Filho de Deus. Ele disse que era o Filho do homem. Agora hoje ele é o Filho de Deus, o que ele regressou. E agora ele está na forma do Espírito Santo, a pessoa que não se vê, contudo Deus, o Filho de Deus. No milênio ele se assenta no trono de seu pai, o que ele será filho de Davi. Ele primeiro se revelou como Filho do homem, um profeta. Esta era através da era da igreja, Filho do homem, Filho de Deus. E na outra era filho de Davi, 3 filhos. Mas note aqui, ele disse no fim da era da igreja, ela ficou tão atrapalhada que ele se revelaria de novo como Filho do homem. Quando o Filho do homem se revela, como aquela atrapalhação ontem foi oportuna. E espero que vocês não falhem em ver isso. Irmão Brando diz, e espero que vocês não falhem de ver isso. E ele vem falando umas coisas, vocês podem ler. Aqui novamente ele diz, Deus os abençoe. Não falhem em ver isso. Ele repete novamente. Depois que ele fala novamente aqui sobre a manifestação do Filho de Deus, ou do Filho do homem para hoje. Ele diz, não falhem em ver isto. Qual o objetivo que temos em rever esses assuntos? Eu creio que todos nós já lemos isso, mas muitas vezes faltamos o que? Juntar os cabozinhos para ter uma linha central nisso. Porque se você observar todas, quase praticamente 90% das mensagens que o profeta pregou, depois dos selos, ele se refere a isso. A manifestação do Filho do homem. E que a igreja precisa captar isso. Porque você captando isso, você vai ter confiança plena que essa mensagem não foi dada por um homem comum, mas foi Deus através de um homem. É Cristo se manifestando, cumprindo Lucas 17:30, Malaquias 4, Hebreus 13:8, Hebreus 4:12, tudo se cumprindo nesses dias. Que um pouquinho antes que Sodoma e Gomorra entrem em chamas, Deus enviaria esse ministério. E esse ministério não é para todo mundo, é para uma classe especial de pessoas. Agora a noiva vai caminhar no centro do caminho, sabendo quem é o profeta, quem é Cristo, e a manifestação de Cristo através deste profeta. Aí quando você vê isso, irmãos, as outras coisas ficam fáceis. Você vai ver que o alarido foi Cristo através de um profeta. Você não vai ter dificuldade. Porque se você não consegue ver isso, é para se ter dificuldade. Porque quando a Bíblia diz que os selos, ninguém foi digno de abrir esse selo. O único que foi digno foi quem? Foi Jesus Cristo, foi o Cordeiro. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E João chorava muito, porque ninguém era digno nem de olhar. E agora vem o William Branham e traz a revelação dos 7 selos. Aí é onde a gente tem que entender que não foi o homem, o William Branham. Foi Cristo no homem, o William Branham. Porque ninguém era digno de fazer isso. Aí quando você consegue entender esse ministério da manifestação do Filho do Homem, aí a palavra se encaixa tudinho. Vocês estão entendendo? Vocês vão captando. Aí vocês vão ver que quem chamou aqueles esquilos à existência não foi o William Branham. Ele disse, foi apenas uma voz. Não fui eu, foi ele. Só Cristo, só a palavra tem o poder criador. Só ele pode criar. Ele controla a natureza. Foi ele que chamou aqueles mortos. Foi ele, toda a vida foi ele. Ele. Cristo. Não olhe para o véu de carne humana. Olhe para Cristo, a palavra, a coluna de fogo, a unção, que estava assim usando um véu de carne humana. Mas a palavra é Deus. Amém? Querido Pai, eu te agradeço por esta porção que o Senhor tem nos dado nesta manhã. E agora, Pai, que o Senhor
possa trabalhar através da palavra e que teus filhos também sejam estimulados a ler a mesma, examinar, porque a revelação nenhum homem pode dar a outro, é o teu Espírito Santo quem faz isto. Por isso eu oro por eles, por cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém.